Deus usou uma criança de apenas 3 anos para falar comigo. E que esse relato meu seja para você algo que te chame a atenção para ouvir a voz de Deus. Porque o Senhor, Ele está constantemente tentando falar conosco, Ele quer falar conosco. Muitas das vezes nós não estamos atentos para ouvir a voz do Senhor. E nesse dia, para quem não sabe, eu trabalho como babá. E eu estava dando banho em uma menina de 3 anos e estava enxugando ela. E ela é muito carinhosa, sabe? Fala muito comunicativa também, muito faladeira, sabe? E ela falando, e ela não fala corretamente ainda as palavras. E lembrando que isso é recente, não tem muito tempo que aconteceu. E ela falando um monte de coisa, e eu ali dando atenção pra ela e conversando com ela, falando, é mesmo, é. Aí, muitas palavras que ela fala, você entende uma, duas, e mesmo assim ela não pronuncia as palavras corretamente. E de repente, assim, sabe, a minha mente, ela deu uma, assim, sabe quando a mente a gente fica em branco? E ela tá falando, e de repente ela falou assim, Simone, não chore, eu estou no controle de tudo. Gente, ela falou certinho as palavras, sabe? Nessa mesma tonalidade, ela falou. Gente, eu fiquei impactada na hora. Na hora, assim, eu voltei em si e olhei pra ela e falei assim, repete o que você falou. Repete. Aí ela ficou meio assim, sabe? Meio sem... Eu vi que ela ficou meio sem jeito, assim. E ela foi e repetiu só a palavra controle, mas falou errado. Sendo que na hora ela falou certinho. Gente, eu fiquei impactada, eu fiquei observando como o Senhor fala conosco. Nunca havia me acontecido uma experiência assim. E essa criança, ela não vive nesse meio assim, sabe? De repente, vir na mente dela e falar algo assim. Dela mesmo, sabe? Então, com certeza é o Senhor que usou a vida dela para estar falando isso comigo. Porque no momento ali eu estava tudo bem, eu estava rindo, foi um momento descontraído, sempre é, né? E apesar dela ser uma criança espontânea, ela não falaria isso dela mesma. Ela não teria, sabe, esse entendimento de falar essas palavras nesse jeito. Então, não há dúvida em mim que foi o Senhor que usou ela para falar isso comigo. Me preparando já, né, porque estava por algo que já estava por vir, porque eu realmente passei umas coisas assim que eu não estava preparada para passar, mas em todo o tempo essa palavra tá no meu coração. Simone, não chore. Eu estou no controle de tudo. Então eu quero estar aqui, né, recordando vocês. Atente para a voz do Senhor, atente para o que Deus está falando, para aquilo que Deus está falando com vocês, aquilo que o Senhor está falando com você. Porque o Senhor, Ele tem os seus meios de fazer, de falar. Porque quem sabe, né, se for uma pessoa normalmente incrédula ali, né, falar, não, isso não é, né. Mas eu não tive dúvida, é claro que na hora eu fiquei impactada, falei assim, nossa, será que aconteceu isso mesmo? De imediato mandei uma mensagem para uma amiga minha, e na hora que eu estava falando com ela, gente, eu me emocionei muito, eu chorei, né? E ela falando, Simone, eu tenho certeza que isso é Deus falando com você. Então, eu quero estar deixando esse relato aqui para, né, fortalecer a fé de vocês, para que vocês inclinem mais o ouvido de vocês para ouvir a voz do Senhor, que o Senhor conversa com nós, fala conosco nos detalhes, basta que a gente se atente para isso. Amém?